O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja bem-vindo ao Anatomia de Vênus, o programa semanal que pretende abordar todas as temáticas relacionadas com a saúde sexual, descobrir as suas potencialidades, debater preconceitos e chegar a uma forma de solução para problemáticas na esfera sexual. Para desvendar o tema de hoje, preparamos para si estas imagens. A minha resposta ao desejo tornou-se incompleta. Quero satisfazer o meu desejo e o do outro, mas algo não permite que isso aconteça. As perguntas são mais que muitas. Quero viver em pleno, sentir-me bem com o meu corpo e com a vida. Preciso de respostas. Como já percebeu pelas imagens que acabamos de passar, vamos falar de exames, meios de diagnóstico para a detecção de disfunções sexuais. São meus convidados em estúdio a doutora Sílvia Roque, ginecologista e obstetra, o doutor João Real Dias, urologista. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a detecção das disfunções sexuais. Quando alguém chega à consulta para colocar uma questão sobre estas disfunções sexuais, o que é que se está a passar com essa pessoa, vamos começar por si, doutora Sílvia. No caso do orgasmo, uma mulher chega à consulta de ginecologia obstetrícia e diz: estou com dificuldades em atingir o orgasmo. Que exames é que eu posso fazer? De que forma é que eu posso perceber o que é que se passa comigo? Se é de facto essa a problemática ou outra problemática associada? Primeiro que tudo, temos que definir o contexto familiar e o contexto com o parceiro. É muito importante a avaliação psicológica, ver se o casal tem um bom relacionamento, funciona bem. E depois temos que perceber se tem a ver com o desejo, porque nós na sexualidade dividimos no fundo, os distúrbios ou as disfunções sexuais femininas em desejo. Alterações do desejo, alterações da excitação e alterações do orgasmo. E depois ainda temos os distúrbios dolorosos, como, por exemplo, a dispareunia, que é a dor na relação sexual, temos também o vaginismo e temos a vulvodínia. Tentamos perceber se tem a ver com o desejo. Se tem a ver com o desejo, fazemos algumas perguntas, começamos... Primeiro que tudo, eu acho que a primeira abordagem é importante, se o relacionamento está estável, se ele se preocupa em determinados pontos que nós chamamos os preliminares, a sexualidade vivida, uma boa vivência sexual. Em relação ao desejo, o que é que eu posso perceber? Posso perceber pedindo umas análises hormonais, vejo principalmente se há alterações da tiroide, alterações, por exemplo, da testosterona, vejo, por exemplo, se está a fazer uma pílula, às vezes também interfere um bocadinho, se faz alguma medicação, se está na altura da perimenopausa, acima dos 40 e poucos, que também há uma diminuição do desejo. E depois tem que ter atenção também se é na altura, se é uma diminuição da lubrificação, porque alguns medicamentos, como por exemplo os antidepressivos e às vezes mesmo a pílula contraceptiva de longa duração, se nós fazemos a pílula há muitos anos, também vai diminuir a lubrificação, ou se é mesmo também num orgasmo. E num orgasmo aí também temos que entrar em linha de conta com o parceiro, porque não esquecer que algumas mulheres só atingem uma relação sexual plena e um orgasmo se for... só 20 a 30% é que atingem com a relação coital. Depois temos que perceber se o parceiro também sabe e se elas sabem que existe um órgão erétil que é o clitóris e também depois em relação com o parceiro, se ele também terá alguma ejaculação prematura, mas isso depois é da parte da urologia. Portanto, nessa consulta inicial, em que a pessoa procura ajuda, temos aqui uma avaliação muito psicológica também, portanto, uma base de construção da história, da vivência desta relação, que pode ser uma causalidade meramente psicológica e aí não existe um exame de diagnóstico físico, portanto... Não, temos que ter muita atenção e eu começo sempre por abordar desde a história familiar, a vivência passada, por exemplo, de relações anteriores, pergunto sempre se na relação anterior acontecia o mesmo tipo de insegurança às vezes e outras vezes até um próprio...
leva-nos a um diagnóstico de vaginismo. O vaginismo é uma causa muito desconforto na mulher, porque sem ela perceber, há uma contratura involuntária do terço externo da vagina que lhe causa muito desconforto com o parceiro. Portanto, eu acho que, primeiro que tudo, começo por uma avaliação psicológica, apesar de não ser psicóloga, ser ginecologista, mas tento sempre perceber se há alguma causa, algum trauma, alguma outra situação. E depois, claro, depois vejo primeiro as causas psicológicas e depois, dentro das causas psicológicas, o que eu faço, que acho que é muito importante, é um exame ginecológico. O exame ginecológico é fundamental, porque se eu disser à senhora está tudo bem, não há nenhum impedimento, não há infecções, a sua vagina está perfeitamente aceitável, não, está bem lubrificada, ela também é logo uma parte, uma sobrecarga que sai de cima, portanto ela fica com maior confiança e tenta perceber, pronto, então tenho que me controlar, tenho que fazer algum trabalho de casa, que eu costumo às vezes mandar os trabalhos de casa, e tenho que tentar vivenciar melhor a sexualidade com o parceiro, em conjunto, um com o outro. Okay. É como se fosse um novelo com muita lã, em que temos que desfiar imenso para tentar descobrir. Que trabalhos de casa são esses? Os trabalhos de casa, normalmente o que eu, por exemplo, se temos que perceber em relação ao desejo, isso é uma parte normalmente hormonal ou está relacionado com medicamentos, como já falei. Em relação mais ao orgasmo e às vezes ao vaginismo, nós quando metemos o especo, logo na consulta, ou fazemos o toque, vemos que há uma contratura involuntária. E aí vemos que realmente nós, como ginecologistas, até podemos tratar, podemos dizer que é fundamental, que está tudo bem, que a causa anatómica não existe, que a vagina é perfeitamente normal, que pode ter uma relação plena, mas depois o que é tabu é a dor. Portanto, a contratura involuntária quando se inicia a relação sexual. Então, o que é que nós podemos propor? Podemos propor a própria pessoa, o conhecimento do seu corpo, por exemplo, usando um lubrificante em água, aquoso e bem lavado, dizemos que até com a própria mão, com os dedos, tentar conhecer a sua vagina, tentar meter inicialmente os dedos para ver se consegue ver, para não ter dor, e o próprio parceiro em ajuda conjunta. Isto é muito importante, uma ajuda conjunta, porque muitas das vezes quando nos procuram já são situações que não têm relações sexuais por vezes há 10 anos, já têm tido... Porque e aí já são mais do que uma disfunção do desejo, do orgasmo. Já é tudo, porque depois, claro, se a pessoa não consegue, ou se é doloroso, mas uma relação sexual dolorosa, uma dispareunia, um vaginismo, a pessoa acomoda-se e depois muitas das vezes também é um tabu muito grande ir a uma consulta de sexologia, uma consulta de ginecologia e abrir esse seu sentimento e abrir a sua relação com o parceiro, e então andam a protelar, e quanto mais é protelado, mais difícil, porque depois já não consegue, então se não consegue, também não tem prazer, se não tem prazer, não tem desejos, pronto, isto é tudo uma bola de neve e um novelo, como se diz. Dr. João Real Dias, estava aqui a ouvir esta conversa muito atento. No caso dos homens, quando procuram a consulta de urologia, por exemplo, nesta parte do desejo, um homem que procura e diz: doutor, não tenho tido desejo, não me reconheço, não sei o que é que se passa comigo, que tipo de exames é que eu posso fazer ou o que é que me pode dizer sobre isto? Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite para esta conversa a três, à Vera, à doutora Sílvia, e falar de uma coisa que de facto é muito importante, são as disfunções sexuais. Diretamente à pergunta que me fez do líbido ou falta de a diminuição do desejo, em princípio, muitas das coisas que a doutora Sílvia disse em relação à mulher aplicam-se também ao homem. Entretanto, no homem é necessário... Para já, eu gostaria de salientar aqui duas coisas que são fundamentais. É que, de facto, as disfunções sexuais são muito frequentes, e é um problema, não é do homem nem da mulher, mas sim um problema do casal. E tem-se verificado ultimamente que, de facto, cada vez mais o casal vai à consulta, quer de ginecologia, quer de urologia. E, portanto, este problema é um problema do casal e, portanto, o problema tem que ser abordado a nível do casal. Diretamente à diminuição do desejo, normalmente, portanto, ele está ligado a uma baixa das hormonas. A hormona principal, como se sabe, no homem é a testosterona,
A testosterona é fabricada a nível, é segregada pelos testículos sobre estimulação de um órgão que existe a nível do cérebro, que é a hipófise. E quando esta hormona, a testosterona, está baixa, ele implica uma diminuição do desejo, uma diminuição da libido. Portanto, há que investigar isso e é muito simples, com uma história clínica, com um exame físico do homem, vê-se de facto os testículos estão em posição e têm uma consistência normal, e se isso se verificar, depois pede-se uma análise, que é o dosamento das hormonas. As hormonas que normalmente se pedem é a testosterona total e testosterona livre. Dizer aqui que a testosterona livre é aquela que está mais ligada à parte do desejo, e ver-se de facto a hormona luteinizante, que é a tal hormona que é segregada pela hipófise, tem em níveis normais. E a partir daí depois desenvolve-se todo um processo de, se de facto há uma deficiência hormonal, nós hoje em dia temos hipótese de corrigir com a administração de testosterona, que é um medicamento que existe e que permite a normalização dos níveis de testosterona e assim a recuperação do desejo e da libido. Basicamente é isto. Muito bem, muito bem. Vamos ver algumas imagens que preparámos do Dr. Vaz dos Santos a ilustrar alguns dos exames que são feitos. Digamos que a partir dos anos 90, desde o melhor conhecimento da fisiologia da ereção, passámos a ter, basicamente, o Doppler peniano. Temos, além disso, a determinação DNO e, na neurofisiologia, a existência e determinação de potenciais evocados e a determinação da velocidade de condução do nervo dorsal do pênis. São, digamos, deste lado estamos a falar sobre exames que são específicos e que eu faço. Agora, dentro da área laboratorial, patologia clínica, é evidente que não podemos esquecer a existência de uma série de exames extremamente importantes, hormonais. O doente tem que ser visto na sua globalidade e, portanto, desde aquilo a que os médicos habitualmente chamam análises do estado geral, são fundamentais, assim como a sua avaliação cardiovascular, que pode estar exatamente comprometida num doente que tem disfunção erétil. E nas disfunções sexuais femininas, falando desses exames? A disfunção sexual feminina, já existem alguns exames extremamente interessantes, mas que não estão presentes em Portugal. A Holanda tem imensos exames, que são exames que têm a ver com a estimulação visual, determinação da própria resposta clitoriana, mas que em Portugal não existe. Portanto, em Portugal, o único estudo que se realiza é basicamente um estudo que tem a ver com a patologia clínica, ou seja, determinação de análises, de todo o parâmetro que corresponde à fisiologia do próprio ovário. E também à constatação do exame objetivo da estrutura da vagina e do clítoris e também do útero com ecografias. Dizer-lhe que o cérebro da mulher nada tem a ver com o cérebro do homem. Se, do seu ponto de vista anatómico, parece igual, do seu ponto de vista estatístico, o corpo caloso, que é o que junta, ou liga a comunicação dos dois hemisférios, é estatisticamente diferente no número de neurónios que existe em várias posições versus a homogeneidade que é típica no homem. Deixo já o meu agradecimento ao Dr. Vaz dos Santos por esta ilustração, urologista também. Dr. João Real Dias, falámos aqui de alguns exames que é possível para diagnosticar a disfunção erétil. Estou certa? Exato. O Vaz Santos falou no ecodoppler peniano, que
efetivamente exame complementar de diagnóstico. E o que é que ele avalia? Primeiro é preciso dar aqui uma pequena explicação para que os nossos telespectadores percebam do que estamos a falar. A ereção, ela aparece porque depois do desejo, portanto, com os níveis hormonais normais, a ereção não é mais do que a chegada de sangue ao pénis, de sangue arterial ao pénis, por um mecanismo um pouco complexo. No pénis é armazenado esse sangue e evita que depois ele fuja do pénis. Portanto, a ereção é simples. Ora bem, o ecodoppler peniano permite avaliar a velocidade com que esse sangue chega ao pénis e, portanto, se as artérias estão comprometidas, o seu diâmetro está diminuído, a quantidade de sangue que chega ao pénis é muito diminuta. E com o ecodoppler peniano nós podemos avaliar concisamente qual é a velocidade e a quantidade de sangue que chega ao pénis. Portanto, aí obtém-se portanto, é a fase de obtenção da ereção. A partir daí, depois há mecanismos que estão alterados e que fazem com que esse sangue fuja do pénis. Portanto, é aquela chamada fuga venosa, em que é um indivíduo que, na história clínica, nos diz que obtém uma ereção com boa qualidade, mas que rapidamente perde essa ereção. Pode ser uma fuga venosa, que é uma situação também complexa, extremamente, que não é frequente, mas que é preciso avaliar para ver se conseguimos melhorar a parte de oclusão para evitar que o sangue fuja do pénis. Este ecodoppler peniano avalia precisamente essa situação. Antigamente, e até há muito pouco tempo, havia uma prova de estimulação visual que deixou de ser feita porque era muito difícil avaliar o que se passava. Esta prova de estimulação visual com uma droga vasoativa, portanto, uma droga que iria puxar o sangue ao pénis, portanto, havia um alargamento das artérias para que esse sangue chegasse em mais quantidade. Infelizmente, hoje já não se faz, e é pena, porque nos dava muitas indicações daquilo que se estava a passar em termos de disfunção erétil. Porque, complementando com esta prova de estimulação visual, portanto, o doente era colocado perante um filme erótico e via-se que, se fosse uma causa nitidamente psicogénica, psicológica, apenas com a estimulação visual ele obtinha uma ereção. Se com a estimulação visual ele não obtivesse essa ereção, então nós injetávamos a nível do pénis esse medicamento vasoativo e via-se se ele obtinha uma ereção, continuando a estimulação visual, via-se se ele obtinha uma ereção ou não. E aí concluíamos se de facto o componente psicológico era muito importante ou não, ou se de facto o que estava em jogo era já uma alteração do calibre das artérias e das veias e dos próprios nervos, que eram a causa dessa disfunção erétil, e depois o tratamento é completamente diferente. Hoje em dia, dizer que hoje em dia a disfunção erétil é uma situação que é sempre tratável, portanto as pessoas não devem interiorizar e devem se expor ao médico e nomeadamente o casal, numa tentativa de resolução desses problemas. Portanto, é uma coisa aparentemente simples, às vezes não é tão simples como parece. Claro, como é evidente. Vamos ver então mais um bocadinho desta peça que o Dr. Vaz Santos, penso que ele foi falar também desses pormenores que acabou agora de dizer, em termos de avaliação. Ao nível dos equipamentos, dos aparelhos que são utilizados para os exames de diagnóstico de disfunções sexuais, o que é normalmente utilizado? Bem, o equipamento mais frequente, e como sempre, é o ecógrafo. E não a portatilidade dele, mas a capacidade de podermos estudar os fluxos e podermos estudar alterações estruturais abaixo da cútis, abaixo da pele. Assim como o outro exame, que é a determinação do NO, que é um exame fabuloso porque permite saber que potencialmente passa-se algo com aquele indivíduo na libertação do óxido nítrico. Este é um exame relativamente recente. O mal do próprio exame
é que apesar de nós chegarmos à conclusão de que temos patologia, muitas vezes não somos capazes depois de dar uma resposta efetiva, porque é tão complexo a própria disfunção erétil que a cura, o que há é compensação. Os médicos usam muito a palavra terapêutica. Claro que há terapêutica, mas o doente não entende assim a palavra terapêutica. O doente entende, na palavra terapêutica, tem uma expectativa de cura. E uma expectativa elevada de cura. O que ele quer é tomar um comprimido e ficar bom. Claro. Não é ficar a tomar comprimidos. E o que acontece é que a terapêutica, seja ela perós, seja ela injetável no próprio pênis, seja ela por gotas que são colocadas a nível da uretra, como é prostaglandinas, não é isso, no fundo, que a doente quer. Ainda temos a terapêutica da colocação de um implante. O homem não procura uma prótese. Procura exatamente voltar a ter as ereções que sempre teve ou que nunca teve. Não esquecer que 12% dos homens, mínimo, em todas as estatísticas, é o mínimo, têm problemas de disfunção erétil. E que aumenta com a idade, atingindo valores por volta dos 60 anos, já dos 30%, o que é extremamente significativo. Bem, como acabámos de ver, existe uma panóplia imensa de exames de diagnóstico. Doutora Sílvia, há pouco falava aqui, agora acabámos de falar sobre exames da disfunção erétil, que não é a sua área, como é óbvio, mas falava aqui da hipótese, quando há uma disfunção na mulher, no caso de ser uma relação heterossexual, às vezes a origem pode estar também no homem. No caso do desejo ou da capacidade de poder atingir o orgasmo na mulher, se houver uma situação de ejaculação prematura no homem, poderá haver aqui esta dupla disfunção. Claro, porque muitas das vezes, durante o envolvimento, a envolvência, existe uma ejaculação prematura e as próprias mulheres relatam que, doutora, mas não perdem, no fundo, a vontade, o desejo, porque também não é uma relação gratificante. Claro que existem muitas maneiras de contornar, e principalmente também encaminhar o homem, porque também tem tratamento, a ejaculação prematura, e dentro do possível também ver se o próprio homem consegue, através de alguns mecanismos, também com os preliminares, com a envolvência do órgão erétil, que é o clitóris, com isso tudo, dar um grau de satisfação à mulher, para a mulher também não se sentir completamente não realizada, porque, entretanto, quando estava tudo a correr lindamente, aconteceu a ejaculação prematura. Claro que nós costumamos dizer que o orgasmo simultâneo é sempre muito difícil. Não é tão difícil assim, acontece muitas das vezes, mas tem que haver um grau de envolvência muito grande entre o casal e tem que se conhecer muito bem um ao outro. Essa compatibilidade, por vezes, não é fácil. Não é fácil. E é muito importante também o próprio homem e a própria mulher dizer, porque os pontos erógenos na mulher variam, não são iguais em todas as mulheres. Há mulheres que têm no terço externo da vagina, há mulheres que é o clitóris, há mulheres que são os próprios mamilos. Portanto, o próprio homem e a mulher têm que dialogar, têm que perceber o que é que lhes dá prazer para essa envolvência e esse ato, e no fundo, esse orgasmo simultâneo acontecer. Muito bem. Dr. João Real Dias, nesta situação em que existe uma ejaculação prematura, pode também a mulher ir à sua consulta, dizer que, de facto, ela não se sente satisfeita e que o homem apresenta aqui alguns sintomas. O que é que podemos fazer em relação à ejaculação prematura em termos de exames? Bem, mais uma vez a doutora Sílvia já falou aqui coisas que são comuns. Aliás, as nossas especialidades são vizinhas e portanto, há coisas comuns e a parte hormonal é extremamente importante. Mas agora, falando da ejaculação prematura, as pessoas muitas vezes não têm essa noção. A ejaculação prematura é um problema grave, que é muito mais frequente que a disfunção erétil. Efetivamente, ela tem tratamento, mas há algumas coisas que as pessoas têm que saber. É que, de facto, contrariamente à disfunção erétil, em que, como Vaz Santos dizia, um comprimido, uma injeção, ou, em último caso, uma prótese pode resolver o problema, na ejaculação prematura não é assim. A ejaculação prematura tem que haver um trabalho intenso, o tal trabalho de casa, quer com o homem, quer com a mulher, e depois complementar com alguns medicamentos.
Hoje em dia sabe-se que o componente psicológico é muito importante na ejaculação prematura, sempre, mas com o avanço da ciência, nós hoje sabemos, nós hoje sabemos que há um componente orgânico na ejaculação prematura. Pensa-se que o problema orgânico está numas células a nível cerebral que não conseguem reter o estímulo que é criado a nível do pênis durante os preliminares ou durante a penetração, e esse mecanismo está alterado. Mas hoje em dia é difícil de ter essa certeza. É isso também, não existe esse exame, ou seja, é difícil ter essa certeza. Infelizmente não existe exames que nos digam essas células estão alteradas, mas já existe tratamento. Já existe, são à base de medicamentos antidepressivos específicos para a ejaculação prematura, em que se pensa que o mecanismo de ação desses medicamentos é a nível dessas células que vão retardar um pouco a resposta ao estímulo. Mas o doente tem que estar prevenido, e eu que faço alguma disfunção sexual, verifico que muitos doentes chegam dizendo, eu já tomei esse medicamento e isso não deu nada, porque não o tomam corretamente, porque não estão prevenidos que o problema, o efeito terapêutico não é imediato. Portanto, tem que haver uma preparação psicológica que é muito importante, e depois complementar com a parte do medicamento e dizer ao doente que o tratamento é para continuar e que só passado de 2, 3 meses é que ele consegue ver resultados no seu tempo de ejaculação. Muito bem. Para terminar, doutora Sílvia, um conselho lá para casa a nível desta pesquisa, desta investigação, para tranquilizar o espectador que pode procurar a consulta. Primeiro que tudo, não desanimar, quase tudo tem solução, mesmo o próprio vaginismo, aquilo que eu falei aqui há anos, com apoio psicológico e com um apoio do casal. Não esquecer nunca, como disse também o Dr. Real, as hormonas, saber em que fase da vida é que a mulher está, porque na menopausa ou na perimenopausa também há muita diminuição do desejo, do orgasmo, da excitabilidade, diminuição da lubrificação. Portanto, tentarmos perceber se também toma medicamentos, porque há medicamentos como as pílulas contraceptivas, que também diminuem o desejo, muitas das vezes. Também alguns antihipertensores, algumas mulheres usam os beta-bloqueantes, que também diminuem muito a libido. E principalmente se tem diabetes, tem hipotiroidismo, todo esse tipo de investigação tem que ser feita, mas temos que começar e tem que ir ao médico e não tem que ter tabus em dizer que realmente há uma disfunção, porque tem cura. Muito obrigada a ambos, o contributo foi excelente neste tema de exames e meios de diagnóstico. Muito obrigada a ambos por estarem aqui presentes. Vemo-nos para a semana com mais um programa da Anatomia de Vênus. Deixo-vos com a ilustração do tema de hoje por Bruno Silvestre.